E aí pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aí para a gente falar sobre a conquista hoje, né? A conquista do Império Inca, né? A gente já falou aí da chegada dos espanhóis e da relação que os espanhóis vão travar com esses diversos povos que existiam na América. É, Comentamos sobre a conquista do Caribe, né? Dos povos que ali viviam. Também falamos sobre a conquista dos astecas, né? E a chegada efetiva dos europeus ao continente americano. E aí hoje a gente vai falar sobre a conquista dos Incas, né, que foi o povo aí que viveu na América do Sul e que quando os europeus chegaram, né, vão enfrentar o domínio desse povo, já que os Incas estendiam seus domínios por diversas áreas da América do Sul. E aí a conquista dessas regiões, né, passava necessariamente aí para os europeus pela tomada, né, desse povo, tá? Então, como sempre, é muito importante fazer a leitura, né, do capítulo como um todo, fazer as anotações que forem necessárias. As dúvidas, anotem e enviem lá no Google Class, que aí eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula, tem um bocado de coisa para a gente falar. Então, pessoal, olha só, o que a gente tem, né? Os Incas, tá? Os Incas eram, né, sem dúvida, um dos maiores povos da América do Sul, tá? Da América do Sul. E os Incas, eles estendiam, né, o domínio deles por várias regiões, né, da América do Sul, que hoje, no caso, corresponde a alguns países, né, daqui da América do Sul, que é o Peru, o Equador, a Bolívia, a Argentina e o Chile, né, principalmente. Ou seja, a região que nós chamamos, né, que nós chamamos a região de América Andina. Por quê? Porque é a região ali que está localizada, né, nas proximidades, né, e corresponde ali uma parte à chamada Cordilheira dos Andes. Então, essa América Andina deu origem a uma série de povos anteriores, Nazcas, Caral, Chavin de Huantá e tantas outras civilizações anteriores. Os Incas, né, eles vão se desenvolver e vão passar a dominar uma série de outros povos. Então, quando os europeus chegam, né, aqui na América, os Incas já tinham expandido o seu domínio por diversas regiões da América Andina. E esse domínio Inca, ele se dava de duas formas, né, vamos dizer assim. Primeiro, o acordo entre lideranças políticas e a outra, né, o domínio e a cobrança de tributos por parte do Império Inca. Então havia essa situação e os Incas eles detinham, né, um poder realmente bastante extenso. Se vocês lembrarem aí, é mais ou menos parecido com aquilo que era o Império Azteca. Né? O Império Azteca ele possuía também, né, um vasto domínio e aí obrigava diversos povos a pagar tributos, a se submeterem ao poder do Império Azteca. No caso aqui, os Incas, né, eles tinham essa forma de organização semelhante, que era de obrigar algumas comunidades a pagar impostos, algumas formas de trabalho compulsivo, né, que os Incas obrigavam essas comunidades dominadas a cederem para eles. Então, os Incas tinham um poder razoável. Os Incas possuíam um império razoavelmente, vamos dizer assim, organizado, né, hierarquizado. Você tinha o rei, vamos dizer assim, o imperador, ele era chamado de Sapa Inca, né, e ele era visto ali como uma autoridade política e religiosa, né, já que ele era visto mesmo também como uma espécie de Deus, né, uma espécie de encarnação de um Deus, né. É, e então, já desde o século final do século XIV, XV, você já tinha uma organização imperial na região ali Inca e vários imperadores, né, se sucederam no trono Inca, né, ao longo desses séculos. No século XVI, que é quando os europeus chegaram, né, chegaram até a região e viram ali a situação do Império Inca, o que eles encontraram na verdade era o quê? Era uma sociedade que estava ali vivendo um momento de guerra civil, né, uma disputa política interna no Império Inca. Né? O
último imperador, o Huayna Capac, né, que foi o último Inca, ele morreu e deixou, né, dois filhos, né, que vão disputar o trono, né? Então, o Atahualpa e o Huasca, né? Ambos eram filhos lá do Huayna Capac, né, que foi o Inca. E com a morte do Inca, eles dois passam então a disputar o trono desse império, né? Essa disputa política, né, gerou, claro, né, uma cisão, assim, parte da nobreza, parte do território apoiava o Atahualpa, outra parte apoiava o Huasca, alguns importantes chefes militares apoiavam o Atahualpa e outros apoiavam o Huasca, então havia uma disputa política muito intensa, tá? O que vai acontecer é que no processo, né, o Atahualpa consegue, né, derrotar aí, entre aspas, o Huasca, né? E isso vai gerar uma reunificação bem fragilizada, né? Porque o Atahualpa manda prender, né, o Huasca, né? E isso vai gerar um processo de instabilidade, já que haviam aqueles que apoiavam, né, a chegada do Huasca ao trono, e isso vai fazer com que houvesse ali naquele momento, né, essa disputa. Então, quando os europeus chegam até o Império Inca, eles encontram essa situação, né? Havia uma crise política, né, interna, uma disputa entre esses dois herdeiros do trono, já a quase, vamos dizer assim, a quase vitória já do Atahualpa, né, sobre as forças do Huasca, e claro, né, essa crise política ela também gera uma crise econômica. Então, os europeus eles vão, na verdade, se aproveitar dessa disputa, né, para utilizar isso a seu favor, né? Essa disputa política, essa disputa interna, ela fragilizou o império, ela enfraqueceu o Império Inca e facilitou para que os espanhóis, né, conseguissem ganhar espaço, né? E aí, da mesma forma como ocorreu lá com os astecas, você vai ter os europeus fazendo aliança com outros povos, né, que estavam submetidos ao Império Inca e que eram insatisfeitos com o domínio Inca, né? Vão se utilizar também de uma série de estratégias, vamos dizer assim, né, traiçoeiro, de certa forma, aí para conseguir dominar esse império, né, que era um império grande, né, mas que se encontrava fragilizado por conta dessa crise. Aqui, ó, tem um mapa aqui, eu botei aqui só para a gente conhecer, saber onde é que fica, né, o Império Inca. Então, aqui você tem que esse território verde é toda a região, né, que compreendia o domínio Inca. Então aqui algumas das cidades de grande importância dos Incas, né? Machu Picchu, Cusco e Quito, né? Que eram, assim, de certa forma, centros do poder desse império. E foram, claro, né, os centros também em que a dominação espanhola ela vai se dar com maior efetividade justamente para minar esse poder que era exercido pelo Império Inca. Aqui algumas imagens das ruínas incas, né, para a gente ter uma ideia do esplendor que esse povo chegou, né, e quando os europeus chegaram vão encontrar esse império já estabelecido, mas enfraquecido politicamente. Então você tinha uma tecnologia bastante avançada, né, a gente já falou anteriormente, ó, aqueles terraços, né, havia toda uma noção, né, uma série de conhecimentos arquitetônicos importantes para que essa civilização pudesse se desenvolver, principalmente nessa região da Cordilheira dos Andes, que é uma região montanhosa, né? Então são uma série de montanhas que fez com que esses povos tivessem, né, a necessidade de se adaptar. Aqui algumas ruínas incas, né? Essas cidades, né, que Machu Picchu, Quito, elas vão ter mais ou menos essa arquitetura, né? Esse modelo. Aqui, como seria mais ou menos aí o traje inca, né? Claro que essa imagem não é do período, mas é só para a gente ter uma ideia de como é que eles se vestiam, mais ou menos, se organizavam. Provavelmente aqui o imperador, né, o Inca, sendo carregado aí. Várias ilustrações trazem esse tipo de organização, tá?
Então o que a gente tem? Quem investiu contra os Incas, né, foi basicamente o Francisco Pizarro e o Diogo Almagro, mais especificamente o Francisco Pizarro, né? As expedições deles ocorrem ali entre 1524 e 1525, as primeiras, né? Porque você vai ter as expedições de aproximação e depois a expedição efetiva mesmo, que visava mesmo dominar. Então essas primeiras expedições tinham o objetivo de estabelecer o contato, fazer reconhecimento do território e perceber. Então é nesse momento basicamente que se percebe, né, toda a crise política na qual os incas viviam, e aí os espanhóis vão ali absorver, né, e aprender coisas importantes que seriam utilizadas, né, lá em 1528 na conquista, né, daquela região. Então a ideia agora era estabelecer mesmo a conquista. Em 1532, né, você vai ter o início mesmo do processo. Então os espanhóis vão, né, o Pizarro principalmente, com uma companhia de 200, 300 homens, e vão tentar estabelecer o contato com esses indígenas, né? A priori um contato tranquilo, né, amistoso, não houve muita resistência naquele momento. No entanto, né, os espanhóis vão começar a buscar uma série de estratégias para poder dominar esse povo. A primeira delas, claro, era prender o imperador. E aí você vai ter a situação da prisão do Atahualpa, né? Então a ideia é, eles vão prender o Atahualpa, vão levar lá o Atahualpa e vão acusar o Atahualpa de duas coisas, né? Primeiro eles ofereceram lá a Bíblia e o Atahualpa teria jogado a Bíblia fora, e eles vão acusar o Atahualpa de heresia, né? Por estar jogando ali fora, até porque para o Atahualpa aquilo não significava nada. E também vão acusar o Atahualpa de ter, né, assassinado o irmão, né, que é o Huasca. E aí vão prender ele, né? E o Atahualpa então vai oferecer uma recompensa aí pela liberdade, né, que seria o ouro. Então os espanhóis então pedem uma sala cheia de ouro, né, em troca da liberdade do Atahualpa, né? E os incas vão fazer isso. Então, claro, o imperador, eles vão organizar todo esse quarto, vão entregar aos espanhóis, né, essa sala cheia de ouro, mas mesmo assim o Atahualpa é condenado à morte, né? Então, o Atahualpa é condenado à morte. E a morte do Inca, ela foi, né, sem dúvida, claro, fundamental para a conquista do Império, porque aí, quando o Inca, que é o poder central, ele morre, esse Império, ele perde ali, né, o centro da sua administração. Então, com a derrota do Imperador Inca, né, com a morte do Imperador Inca, os espanhóis vão expandir os seus domínios e passar a conquistar as regiões que antes pertenciam ao Império Inca, né? É importante também destacar, pessoal, que mesmo com esse processo de dominação se efetivando ao longo desse século XVI, não significa dizer que a luta pela resistência, pela independência desses indígenas, ela não tem existido. A gente vai ver que em diversas regiões do que antes era o Império Inca vão surgir formas de resistência contra os espanhóis, né? E isso vai até o século XVII. Você vai ter ainda luta de povos, muitas vezes sejam povos que eram dominados pelos incas, porque aí isso é um fator muito importante. Muitos desses povos, né, inclusive se aliam aos espanhóis porque acreditavam que seriam libertos, né? Então a ideia deles era que eles acreditavam que a chegada dos espanhóis iria libertá-los do domínio daqueles outros povos, no caso do Império Inca, e assim eles poderiam ficar livres. Só que não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que os espanhóis derrubam o Império Inca e derrubam o Império Inca e estabelecem o seu domínio sobre esses povos. Então o que acontece é que é uma mudança, né? E aí a exploração espanhola ela vai ser ainda mais intensa do que aquela que existia entre os incas, né? Então quer dizer, muitos desses povos vão tentar resistir aos espanhóis de diversas formas, conflito e tudo mais. A gente vai falar mais disso na próxima aula, tá? Então basicamente é isso. Então aqui a gente teria aqui provavelmente
contato entre o Francisco Pizarro e o imperador Inca, né, o Atahualpa, em que ele teria oferecido lá a Bíblia, né, e ele teria jogado fora, e aí por conta disso teria sido preso e aí acusado de ter matado o irmão e condenado à morte, né, e tal. Então, aqui ilustrado, né, Francisco Pizarro aqui, o Atahualpa do lado de cá, porque aí o Atahualpa se tornava o então Inca, né, com o fim da guerra civil, fim entre aspas. E aqui a guerra, né, contra os Incas, né, os espanhóis contra os Incas, que leva à tomada, né, de Cusco, para a tomada de Quito. E aí o Francisco Pizarro, inclusive, funda, né, uma cidade, que é Lima, que se tornou o centro da colonização espanhola. Né? Então, a tomada lá da cidade e a fundação de Lima faz com que a colonização espanhola se efetivasse, né? E a partir dali, então, estabelecesse o domínio sobre os demais povos. Então, quer dizer, é uma conquista bem violenta, né? Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre as resistências. Né? Como eu falei, é uma conquista violenta? Bastante. E a essa violência vão haver uma série de respostas, né, de resistências que esses indígenas vão tentar estabelecer para minimamente manter viva alguma coisa do seu modo de vida ou ainda não se submeter às imposições que vinham, né, desses europeus, tá? Então, pessoal, espero que tenha sido claro, tá? Qualquer dúvida que tenha surgido aí ao longo dessa aula, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.